Galera, vamos fazer umas correções, então, de matemática. Daqueles exercícios que eu pedi para vocês, do Me Salva. Da página 78 até a página 80, correto? Vamos dar uma olhadinha, então, nesses exercícios. O primeiro exercício, ele pediu a distância entre os dois pontos. O primeiro exercício, que está na página 7 e 8, pediu a distância entre dois pontos. A saber, o par ordenado 7 e 2. O par ordenado 7 e 2. E o par ordenado menos 1 e 8. Presta muita atenção aos sinais de cada x e cada y, né? Para não errar. Ele quer saber a distância entre esses dois pontos. Qual que é a formulinha da distância? É a raiz quadrada de um x menos outro x ao quadrado e um y menos o outro y ao quadrado. Aqui no meio, o sinal é mais. Se na hora que vocês estiverem lá fazendo a conta no vestibular, falar, nossa, era mais ou era menos? Lembra de Pitágoras. Esse conceito da distância entre dois pontos vem de Pitágoras. Você tem a localização da sua reta num eixo cartesiano e você vai calcular a distância. A distância entre dois pontos, dois pares ordenados, é a hipotenusa. E a formulinha é hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, aqui é sempre mais. E esses aqui são os seus catetos ao quadrado. E isso aqui é a sua hipotenusa, tá bom? Aí, o que você vai colocar aqui? É um x menos outro x. Por exemplo, se eu começar daqui, vai ser menos 1 menos 7 ao quadrado. Um x menos outro x. Aí eu volto da onde eu comecei. Esse vai ser meu y menos o outro y. A distância vai ser raiz quadrada de menos 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Menos 8 ao quadrado é 64, porque quando o expoente é par, meu resultado está sempre positivo. Isso vai dar raiz quadrada de 100 e isso é 10. Então, eu achei a distância entre esses dois pontos. A distância entre esses dois pontos. Nossa, a pessoa delicada, né? Nossa, dá até gosto de ver, meu Deus. A distância entre dois pontos é 10, tá bom? Mas não vamos entrar em depressão por causa disso. Tá aí o primeiro exercício, tá? E caiu um pedacinho da lousa também. Tá aí o primeiro exercício. Pronto. Vamos para o segundo. O segundo exercício, nós vamos recordar algumas coisas. A reta, ele caiu na Universidade Federal de Minas Gerais. A reta igual a y igual a 3x mais a. Isso aqui é uma equação do primeiro grau, então é uma reta, né? A equação é de uma reta. Tem apenas um ponto em comum com a parábola, então isso aqui, ele intersecciona a parábola, cuja equação é y igual a x ao quadrado mais x mais 2, ele intersecciona essa reta em apenas um ponto. Então, eles têm apenas um ponto em comum, tá? Um par ordenado só em comum. E ele pergunta, com isso, qual o valor de A. Então, vamos, antes de fazer o exercício, só fazer um estudo daqui, né? Só para a gente lembrar. Qual que é o lance aqui que nós vamos trabalhar? O lance é simples. Por exemplo, se ele está falando que intersecciona, e aqui eu tenho duas equações, né? Eu posso falar que o ponto em comum, se tem esse ponto em comum, o y daqui vai ser igual ao y daqui, eu posso igualar essa equação com essa. Igualando essa equação com essa, eu vou cair numa equação de segundo grau. Caindo na equação de segundo grau, como ele falou que eles se encontram em apenas um ponto, então tem apenas uma raiz. Se tem apenas uma raiz, a definição que eu vou usar é que delta é zero.
Essa é a resolução do exercício, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a resolução, depois nós vamos fazer um estudo dele na reta, que eu vou aproveitar e relembrar com vocês vértice de parábola, essas coisas, tá bom? Vamos lá. Então, vamos usar esse conceito aqui. Eles têm uma intersecção, né? Tem um ponto em comum, então o y de um é igual ao y do outro, tá? Então, eu posso igualar essa equação, 3x mais a, com aquela equação ali. X ao quadrado mais x mais 2, certo? Vou trazer tudo de um lado. X ao quadrado mais x mais 2 menos 3x menos a. Olha, eu peguei isso aqui e passei para lá. Igualei a zero. Ficou x ao quadrado. Eu tenho x e devo 3x. Eu vou ficar devendo 2x, certo? Devendo 2x. E depois o 2 menos o a. Isso é igual a zero. Agora eu vou calcular meu delta. Ele é b ao quadrado, a formulinha, né? Menos 4ac. O meu b ao quadrado aqui é menos 2, não é verdade? Então, ele vai ser menos 2 ao quadrado. Fiz b ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que aqui é 1 no caso, né? Vezes o c, que aqui é 2 menos a. O c é aquele termo independente. Tudo bem, pessoal? Eu só fiz o delta, né? Muito bem. Aqui vai dar 4. Aqui vai dar menos 4, que multiplica 2 menos a. Aqui vai ser 4. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. E menos 4 vezes menos a dá mais 4a. Então, meu delta deu. Eu tenho 4 e devo 8, fico devendo 4, mais 4a. Agora eu venho nesse conceito aqui para finalizar. Como ele tem só um ponto em comum, que o exercício informou, então meu delta é zero. Então, eu posso falar que zero é igual a isso. Menos 4 mais 4a. Então, 4 é igual a 4a. Então, meu A é 1. Eu respondo a questão do exercício que queria o ponto A, tá? A resposta é A igual a 1. Mas eu vou aproveitar o exercício e relembrar uma coisa com vocês, tá? Esse aqui é o plano cartesiano, né? Essa aqui é uma equação do segundo grau. Se eu for calcular o delta dessa equação, ela vai ser b ao quadrado, que é 1, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 2. Esse delta vai dar menos 7. Ou seja, ele deu menor que zero. Ou seja, essa parábola, ela não corta o eixo x. Porque não tem raiz real. Aí, se fosse, por exemplo, se tivessem pedido para a gente fazer o esboço dessa parábola, para eu poder fazer o esboço, eu teria que ir pelo vértice, para eu ter noção de onde essa parábola está localizada. Eu sei que ela é boca para cima, porque meu A é positivo, mas onde ela está? Aqui, 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 aqui. Eu só sei que ela não corta o eixo x. Pelo vértice, eu posso mostrar direitinho aonde a parábola se encontra. E qual que é a fórmula do vértice? Menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Isso aqui vocês têm que lembrar, né? Para vocês poderem fazer um bom vestibular, gente. Porque vai pedir, né? E daí? E daí o meu A é 1, o meu B é 1 e meu C é 2, né? Nessa parábola. Então, menos B vai ser menos 1 sobre 2 vezes A. E o menos delta aqui, meu delta deu menos 7. Então, menos com menos mais, o meu delta vai ficar 7 aqui em cima. E 4 vezes 1, que é 4. Então, tá aqui o meu vértice da parábola. Ele é menos meio, né? Que é menos b sobre 2a, menos meio. Menos meio seria aqui.
e 7/4, né? Que seria aqui, 7/4 e o menos meio. Esse aqui é meu vértice da parábola e ela é voltada para cima. Ela é voltada para cima. Onde ela corta aqui, esse C, que é o 2, é onde ela vai cortar, né? O eixo Y, né? O C é onde ela corta o eixo Y. Então, aqui, ó, fazendo uma revisão, então, da parábola. Mais uma vez, a formulinha do vértice, menos B sobre 2A e menos delta sobre 4A. Isso aqui é importantíssimo quando pedir valor máximo de alguma coisa, valor mínimo, é sempre pelo vértice da parábola, beleza? Aqui, no caso nosso, é o valor mínimo, tá bom? Então, tá feito o exercício 2. E isso aqui é uma equação do primeiro grau. Nós achamos o A, que ele vale 1. Essa equação do primeiro grau, vamos lá também. Ela é uma reta, porque ela é do primeiro grau. Ela ficou do tipo y igual a 3x mais 1. Um esboço de uma reta rapidamente, os conceitos importantes também são o seguinte: meu coeficiente angular é 3, e ele é dado por ΔY sobre ΔX. O coeficiente angular é a declividade da reta. Como ele é positivo, isso significa que a minha reta está inclinada para a direita, né? E o meu B, né? Isso aqui é do tipo AX mais B, né? Equação do primeiro grau. O meu B igual a 1 é onde corta o eixo X, né? Então, ele cortou o eixo X em 1 e ele é inclinado para a direita. Então, a minha reta ficou assim. E a minha parábola, ela ficou, relembrando com vocês, que foi feito, o ponto aqui de encontro foi menos meio, né? Seria aqui mais ou menos menos meio e qual que era o outro ponto? 7/4. Menos meio e 7/4. Menos meio e 7/4 foi o vértice da parábola. E foi aqui, e aí ela cortou aqui, né, no 2, né? Que o C é 2. Ela fez isso aqui. Então, aí está o ponto de intersecção da parábola com a equação da reta, tá? Onde elas se encontraram aí nesse ponto. Tá desenhadinho para vocês, tá bom? Fizemos, então, o esboço da reta, que tem dois conceitos. O que está na frente do x é meu coeficiente angular, ele vai ser responsável pela declividade da reta. Quando ela é positiva, minha reta é inclinada para a direita. Quando ela é negativa, ela é para a esquerda. E o que está sozinho é onde corta o eixo y. Então, ele corta no ponto 1. Vamos tirar o ponto 1 daqui. Ele cortou no ponto 1. Isso aqui é o vértice da parábola. É menos meio e 7/4. Esse é o único ponto que eles se encontram, tá? De intersecção. Aí ele perguntou quem era o A, né? Da equação, lá desse aqui. E nós achamos esse A, que vale 1. Muito bem. Vamos para o terceiro exercício. O terceiro exercício caiu no ITA. E já precisa do dobro da atenção da gente. E ele falou o seguinte: os pontos 0 e 0 B e 2B então aqui a gente está vendo que é 2/1, né? B e 2B, 5B e 0. Estou localizando os pontinhos no par ordenado, ó.
Um é B e 2B, estou localizando os pontinhos no plano cartesiano, desculpa. Estou localizando os pares ordenados no plano cartesiano. Está aqui os 3 pontos dados. Um é 0, 0, o outro é B e 2B, o outro é 5B e 0, e ele quer saber quem é o quarto vértice. Qual é a coordenada do quarto vértice, e o gabarito está em forma de B e 2B, né? Tá em função de B, certo? Bom, então aqui ele falou que é um retângulo, então nós vamos unir esse retângulo, certo? Vamos lá. Ó, esse com esse, e aquele com aquele ali, ó, né? Como é um retângulo, esse aqui tem que ser paralelo a esse aqui, ó. E aqui fecha. Então, aproximadamente nesse lugar está a localização do meu quarto vértice que ele quer, tá? Deixa eu fazer melhorzinho um pouco. Assim e assim, tá? Aqui está o meu quarto vértice. É esse que ele quer saber. Então, vamos supor que aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, aqui é o ponto C, esse seria o vértice D, XY. É esse aqui que ele quer, ó. É esse aqui. Localizei no plano cartesiano, dá para ter noção melhor, né? Do que está se tratando. O que eu faço para achar? Existem várias maneiras. Nós podemos fazer por soma de vetores. Isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor. Nós podemos fazer por retas. Isso aqui é uma reta de primeiro grau, ó. E podemos fazer da seguinte maneira. Se você trocar o B por 1, se você trocar o B por 1, você está vendo que aqui a proporção é 1 para 2. É ou não é? Se eu trocar o B por 1, aqui a minha proporção é 1 para 2. Então, esse aqui passa a ser meu par ordenado 1 e 2. Tá? Esse aqui passa a ser meu par ordenado 5. 5 para X e 0 para Y. Certo? Pronto. E aqui é o 0, 0. Aí, o que eu analiso? Pelo coeficiente angular, nós vamos fazer uma análise da proporção. O coeficiente angular é algo muito importante para a gente resolver vários exercícios. Ele não é ΔY por ΔX, só vou colocar a proporção dele aqui, ó. A proporção desse par ordenado aqui, ó, eu estou vendo que daqui desse vértice para esse vértice, enquanto aqui aumentou 1, aqui aumentou 2. O que é isso? É coeficiente angular. A minha proporção é 2 para 1, ó. Lembra que a gente falava assim, ó, no primeiro ano? Para eu achar o coeficiente angular, basta eu fazer ΔY por ΔX, ó, 2 para 1. A minha proporção é 2 para 1. Enquanto o meu X aumenta 1, meu Y aumenta 2. Pronto. Vamos supor que essa aqui seja uma reta, né? R. E essa aqui é uma reta S. Como isso aqui é um retângulo, essa reta é paralela a essa. Isso significa que a proporção se mantém. Então, aqui, ela também vai ser 2 para 1. Então, se a proporção dessa reta aqui também é 2 para 1, isso significa que ao mesmo inclinação que eu fiz aqui, está aqui, ó. Isso significa que aqui, enquanto aumenta 1, aqui aumenta 2. Acabou, eu sei quem é meu par ordenado. Enquanto aqui aumenta 1, quem é o X? 4? Porque, como isso aqui é 5, quem era esse aqui? 4, para ele poder ficar na proporção 1. O X, a proporção é 1. Então, aqui também é. Então, aqui o meu X, ó, o par ordenado está onde? No 4. E o Y? Enquanto aqui aumenta 1, aqui aumenta 2. Proporção é 2. Quem é esse aqui? É menos 2, não é? Na localização aqui do par ordenado. Pronto. Achei o meu vértice D. O meu vértice D é 4 e menos 2. Agora volta na linguagem do B. É 4B e menos 2B. Está respondido quem é o vértice D. Ele é 4B e menos 2B. É a resposta, letra C
de Chapolin Colorado não contavam com a minha astúcia. Beleza? E o último exercício, porque o outro é de circunferência, que nós vamos ver mais tarde, esse exercício da circunferência. Então, esse exercício saiu só analisando a proporção, elas são paralelas às retas, não é? É a proporção que aumenta um, aumenta o outro, você segue a proporção, você acha quem é. Tranquilo? Muito bem. O último, vamos lá. Considere as seguintes retas. Y igual a 2x menos 1. E y igual, vou pôr na frente, menos meio de x mais 2. Aí ele dá algumas proporções para a gente. Primeira proporção, primeira afirmação. Desculpa, gente. As retas nunca se cruzam. Como que eu vou saber se essas retas se cruzam? Só analisando se ela tem ponto de intersecção ou não tem. Uma das formas de eu analisar é sistema. Existem várias maneiras de analisar. Posso fazer o esboço no gráfico e posso fazer pelo sistema. Vou fazer pelos dois. Pelo sistema, você põe aqui y igual a 2x menos 1 e y igual a menos meio de x mais 2. E vou multiplicar um deles por menos 1 e somar membro a membro. Eu vou multiplicar esse aqui por menos 1. Então, ele vai ficar assim, ó. Menos y é igual a menos 2x mais 1 e y é igual a menos meio de x mais 2. Soma membro a membro. Aqui corta. Eu devo 2 e devo meio, eu vou ficar devendo 2,5, né? Só que representei em fração. E 2 mais 1, 3. Agora eu vou isolar e vou achar 6/5. Achei o x igual a 6/5. Esse 6/5 ele é comum. Cabe aqui, cabe aqui. Agora eu transfiro esse 6/5 para qualquer um deles para eu achar o y. Muita emoção nesse momento. Pronto, gente. Achei. O par ordenado. Nossa, já acabou a tinta aqui da bagaça. O 6/5 e o 7/5 é um ponto comum dessas duas retas, tá? Dá um pause, entenda o que foi feito, por favor, que eu vou fazer de novo, só que agora, em vez de fazer por sistema, né? Aqui nós resolvemos sistema, né? Vamos analisar isso aqui no gráfico, tá? Como seria, pelo gráfico, olhar o ponto de intersecção entre essas duas retas? Eu vou fazer um esboço das retas no plano cartesiano. Então, tá aqui o plano cartesiano. Vou fazer o esboço. Vamos chamar isso aqui de reta L, vamos chamar isso aqui de reta S. Vou fazer o esboço da reta L. Isso aqui é do tipo AX mais B. Então, o que significa isso? Significa que ele vai cortar o eixo Y no menos 1, essa reta, e significa que meu coeficiente angular ele vale 2. Então, ele é positivo. E onde corta o eixo X isso aqui? Para eu saber onde corta o eixo X, eu só pego o Y igual a 0. Então, para eu saber aonde a reta R corta o eixo X, basta igualar o Y a 0. Ele corta o eixo X no meio. Tá aqui. Aqui é onde ele vai cortar o eixo X. Então, aqui está o esboço da reta R. Agora, eu vou fazer o esboço da reta S. O esboço da reta S é a mesma coisa de raciocínio. O meu B é igual a 2. O esqueleto dessa equação do primeiro grau é AX mais B, B igual a 2. Então, ele está cortando, esse B é onde corta o eixo
Y, ele está cortando no 2. E aonde ele corta o eixo X? Ele corta no eixo X quando o Y é 0. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. A reta S corta o eixo X quando o Y for 0. Quando o Y for 0, vai ficar meio X igual a 2, X igual a... Então, dividindo, passa multiplicando, X igual a 4. Aqui é 1, 2, 3, 4. Ficaria assim. Essa aqui que eu fiz no esboço é a reta T, tá? Olha lá, isso aqui é a intersecção. Então, por ali eu observo que existe apenas um ponto de intersecção, que é aquele lá que nós achamos pelo sisteminha, olha lá, ó, tá? É o 6/5, ó, um pouquinho mais que 1, e o 7/5. Esse pontinho aqui é o único ponto de encontro das retas, né? Então, a primeira... A afirmativa aqui do exercício está correto. Dê um pause, por favor, para vocês analisarem agora a construção do gráfico e vocês copiarem, para vocês acompanharem o outro passo, tudo bem? Agora, o próximo passo, ele fala que as retas se encontram em um único ponto de abscissa positiva. Sim, elas se encontram no único ponto de abscissa positiva. O que é abscissa? É o eixo X. A abscissa é 6/5, é um ponto positivo. Sim, o 2 está correto. O 2 está correto. Sim, a abscissa é essa aqui, ó. É onde eles se encontram. A abscissa é o eixo X. E eles se encontram no X igual a 6/5. Ela está correta. E a terceira afirmação é: as retas são perpendiculares. Como que eu respondo se as retas são perpendiculares? Vocês se lembram de um exercício que nós fizemos de busca lá do tesouro? Quando uma reta é perpendicular a outra reta, vamos supor que essa aqui é a minha reta T e essa aqui é a minha reta L, que nós fizemos ali, significa que o coeficiente angular de um é igual ao inverso negativo do coeficiente angular do outro. Então, por exemplo, quem é meu coeficiente angular de R? Ele é 2. Quem é meu coeficiente angular de S, né? Eu chamei de S. Quem é meu coeficiente angular de S? Meu coeficiente angular de S, se ele for igual ao inverso negativo do S, isso implica que as retas são perpendiculares. E isso acontece? O meu coeficiente angular de S, ele é menos meio? Ele é. Então, esse aqui é verdadeiro, tá? Elas são perpendiculares, é verdade. Então, é verdade a primeira... Peraí, que agora eu me perdi. É errado a primeira, porque ele falou que eles nunca se cruzam. Então, peraí. Aqui é verdade que eles se cruzam, né? E a primeira afirmativa, ele falou que eles nunca se cruzam. Então, a primeira, ela é falsa. A segunda, ela é verdadeira. E a terceira, ela é verdadeira. Então, ficou FVV. Verdadeira é a 2 e a 3. A resposta, então, desse exercício é a letra D, tá bom? Tá aí, então, a correção. Encerramos essa primeira parte. Depois da correção da avaliação, a gente vai para frente. Um abraço, pessoal.